Oremos ao nosso Deus. Pai Santo que estás nos céus, a Ti nossa gratidão pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós até este momento, por esses primeiros dias deste novo ano que já vivemos e podemos sentir a Tua presença. Ó Pai, estejas conosco não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida, nos fortalecendo, nos abençoando, nos ajudando, Pai, a fazermos a Tua vontade em nossa vida. Abençoa o estudo que iremos fazer agora, que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos e vivermos na prática o que nós aprendemos na Tua Palavra. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, as necessidades que tem, conheces o coração, a fé que tem em Ti e no Teu poder, Pai. Que sintam a Tua presença e que recebam as bênçãos e que Teu nome seja glorificado para a honra e glória do Teu santo nome. Pedimos que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Somos gratos a Deus por esses primeiros dias que já vivenciamos neste ano de 2026 e esperamos poder estar junto com vocês todos os dias, não só essa semana, mas enquanto nós aqui estivermos, que possamos continuar buscando a presença de Deus através do estudo da Bíblia, da oração. Mas queremos lembrar a todos vocês que é importante nós ouvirmos comentários da Palavra de Deus, ouvirmos mensagens da Palavra de Deus, mas o que mais importa para a nossa vida espiritual é nós mesmos estudarmos a Bíblia, termos a Bíblia em nossas mãos, lê-la, meditar, orar, pedir a Deus entendimento. Enfim, o Espírito Santo ele está pronto a nos ajudar, a nos fortalecer. Sabemos que iremos ter muitas lutas, muitos problemas neste novo ano, mas se nós permanecermos firmes e confiantes no Senhor, Ele vai nos dar a vitória. Não vamos desanimar, não vamos desistir da nossa caminhada, mas estejamos sempre confiantes que mesmo em meio às lutas, aos problemas, o Senhor Ele está conosco. Agradecemos a vocês que estiveram ontem conosco, participando do Hora Tranquila Responde. Você pode continuar escrevendo para o canal, fazendo perguntas, e nós, aos sábados, estaremos respondendo na medida do possível. Essa semana nós vamos continuar o nosso estudo das cartas de Paulo a Filipenses e Colossenses. Falamos já na semana passada a respeito do sofrimento do apóstolo Paulo, mas que ele mesmo, em meio a perseguições, ele não estava sozinho, não estava abandonado, e assim também nós. Nunca estamos sozinhos quando nós, cada dia, buscamos a presença de Deus em nossa vida. Ele prometeu e Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa semana nós vamos falar um pouquinho sobre oração. Iremos falar sobre razões para que nós sejamos gratos a Deus. Assim como nós estivemos no final deste ano passado, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós durante o ano de 2025. As nossas orações, elas precisam estar sempre cheias de ações de graças. Sempre sermos gratos a Deus. E Deus, com certeza, continuará fazendo o melhor por cada um de nós. Em Filipenses capítulo 1, no verso 6, Paulo escreveu: "Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." Sim, se nós aceitamos a Jesus em nossa vida, foi porque o Espírito Santo trabalhou conosco, nos levou a crer na palavra de Deus, no poder de Deus e aceitar a Jesus em nossa vida. E aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso nós temos certeza. Aquela obra que foi iniciada, ela não irá parar por aí. Deus irá continuar concedendo mais e mais, nos completando, até podermos ver o rosto do nosso Senhor Jesus quando Ele vier nos buscar. Vamos então, durante a semana, estar refletindo sobre essas palavras de ações de graças que o apóstolo Paulo dirigiu aos Filipenses e Colossenses. E essas palavras de ações de graças irão enriquecer e fortalecer a nossa vida de oração. Nós precisamos estar sempre buscando a presença de Deus. Deveremos estar sempre em constante oração. Não é vivermos o tempo todo prostrados, ajoelhados, mas
Em tudo que nós estivermos fazendo, o nosso pensamento deve estar voltado para Deus. Isso é viver em constante oração, porque nós somos tentados a todo tempo, a todo momento. O inimigo, ele arma ciladas para poder nos enredar, para poder nos derrubar, fazer com que nós desanimemos. Mas se nós estivermos em constante oração, o nosso pensamento sempre voltado para Deus, Deus nos dará a vitória. Aqui em Filipenses capítulo 1, nos versos 3 a 8, o apóstolo Paulo, ele escreveu: Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. E é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Jesus Cristo. Lembrando que Paulo, ao escrever esta carta aos Filipenses, ele estava preso lá em Roma. E ele tinha um apreço muito grande pelos irmãos lá de Filipos, pelos filipenses, porque essa igreja foi Paulo que fundou. E então, essas palavras que nós lemos aqui em Filipenses capítulo 1, versos 3 a 8, explica esse tom caloroso da comunhão cristã que permeia a carta do apóstolo Paulo. Embora Paulo estivesse separado por centenas de quilômetros, embora Paulo estivesse acorrentado, preso, ele tinha a igreja e seus membros no coração. Paulo sentia saudades dos irmãos, e ele diz aqui em Filipenses 1, verso 8, no profundo afeto de Cristo Jesus. E Paulo sempre agradecia a Deus, não somente pelos irmãos lá de Filipos, mas por todos por onde ele passava. Ele tinha esses irmãos em sua mente e em seu coração. E a oração de Paulo, uma oração de ação de graças, nos dá então um vislumbre da intercessão que Jesus realiza por nós lá no céu. Se Paulo, que era um ser humano, não se esquecia dos seus irmãos, estava sempre em oração, dando graças a Deus por ele, quanto mais Jesus Cristo, que deu a vida por cada um de nós, está lá nos céus também intercedendo a Deus por todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. No serviço religioso que era realizado no santuário terrestre, havia ali o sumo sacerdote, e nas vestes do sumo sacerdote existiam ali cravadas 12 pedras preciosas. E essas pedras representavam as 12 tribos de Israel. Essas pedras preciosas, elas eram colocadas ali sobre o coração do sumo sacerdote, na roupa, sobre o coração, enquanto o sumo sacerdote intercedia pelo povo, conforme nós lemos em Êxodo 28, especialmente o verso 29. E de maneira ainda mais grandiosa, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, no santuário celestial, ele leva consigo os nossos nomes diante do Pai. E curiosamente, essas palavras que estão aqui em Filipenses capítulo 1, verso 3, são um pouco ambíguas, destacando a forte relação entre Paulo e os filipenses. Geralmente, o verso é traduzido como se Paulo se lembrasse deles em oração, mas também pode significar que os irmãos lá de Filipos se lembravam do apóstolo Paulo também. Era orando uns pelos outros, como nós sempre falamos aqui no canal Hora Tranquila, deveremos estar sempre em oração uns pelos outros. Nós aqui orando por vocês aí orando por nós aqui. Isso é uma relação ambígua, um orando pelo outro. E de qualquer forma, essa ambiguidade reforça um relacionamento recíproco, que fica claro na palavra comunhão, que em grego é a palavra koinonia, que vocês tanto já ouviram falar. Isso quer dizer comunhão.
Mesmo nós estando distantes uns dos outros, milhares de quilômetros, vocês lá e eu cá, nós intercedendo uns pelos outros, estamos em comunhão, em koinonia. Então Paulo, o apóstolo, ele tomava parte nos sofrimentos de Cristo, conforme ele diz em Filipenses, no capítulo 3 e no verso 10, Paulo, ele vem dizendo: quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele participando de sua morte. Então Paulo, ele queria conhecer e experimentar esse grande poder que ressuscitou Jesus Cristo e participar também do sofrimento de Jesus. Como ele participava? Assim como ele estava preso por causa do Evangelho. Jesus também sofreu por cada um de nós, por amor, para poder nos salvar. E Paulo também, ele tinha prazer em poder estar sofrendo por amor a Jesus Cristo. É interessante nós observarmos que o apóstolo Paulo descreveu que sua prisão, de maneira bastante positiva, enxergando-a como uma oportunidade na defesa e confirmação do Evangelho. Está aqui em Filipenses 1, verso 7, que nós lemos para vocês. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Então Paulo, ele observava que era da prisão que ele fazia ali a defesa e a confirmação do Evangelho. Nós precisamos também aproveitar cada oportunidade que nós tivermos, não importa a situação que nós estivermos atravessando em nossa vida, quer seja de dor, sofrimento, ou mesmo momento de alegria, que possamos estar sempre falando do amor de Deus por cada ser humano e do desejo que ele tem de salvar a cada um. Deus não tem prazer na morte daqueles que morrem sem Jesus, mas Deus, o desejo dele é que cada um chegue ao conhecimento da verdade, se arrependam e aceitem a Jesus em sua vida. O apóstolo Paulo, ele chegou a dizer que quer ele vivesse ou morresse, ele estava confiante de que Deus completaria a boa obra que ele havia começado naqueles que confiam em Deus. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência a este nosso segundo estudo. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê um bom dia, nos dê vitórias nas lutas e problemas que nós enfrentarmos e estejamos sempre em constante oração, em comunhão uns com os outros, para que nós possamos suportar as provas e vencê-las pelo poder de Jesus em nossa vida. Que Deus nos abençoe.